Alô vestibulando, professor Maurício Lima na área mais uma vez para te dar mais uma dica. Falar hoje sobre geometria plana. Geometria plana, mais especificamente cálculo de áreas. Hoje eu queria conversar com você sobre cálculo de algumas áreas muito importantes para esse trabalho. E eu queria começar falando para você sobre o quadrado, uma ideia bem intuitiva daquilo que vai acontecer, tá ok? Então eu quero que você pense assim. Se eu pensar primeiramente num quadrado, o quadrado ele é um quadrilátero onde todos os lados são iguais e todos os ângulos também serão iguais. Então observa, se eu tenho aqui um lado medindo 4, o outro lado também vai medir 4, o outro lado 4 e o outro lado também vai medir 4, tá legal? Então observa, se eu pensar nesse quadrado, eu quero subdividir essa figura para que você entenda. Eu não quero trabalhar com fórmulas com vocês, eu quero que você entenda e compreenda para a gente chegar num resultado, tá ok? Vamos desenvolver um raciocínio aqui? Então observa aqui, se eu subdividir esse quadrado em vários quadradinhos menores, eu quero que você entenda assim, ó. 1, 2, 3, 4. Dividir em vários quadradinhos, 4 quadradinhos. Então você concorda que cada quadrado desse vai ter 1 metro? Ou seja, eu tenho aqui um quadrado onde ele tem 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. Então entenda, se eu puxar esse quadradinho aqui para fora, eu vou obter esse quadradinho e eu já sei que esse quadrado ele vai ter uma área, ele vai ocupar um espaço no chão. Então observa aqui que essa área vai ser de 1 metro quadrado, ou seja, quadrado que tem quanto? 1 metro. A partir daqui começou-se a convencionar a chamar esse cara de 1 metro quadrado, exatamente para medir área, tá legal? Então entenda, se esse cara tem 1 metro quadrado, esse cara também tem 1 metro, esse cara 1, esse cara 1. Especificamente, eu tenho quantos quadradinhos aqui dentro? 16, fica fácil identificar, né? Por quê? Você tem uma fileira de 4 e aqui em 4 fileiras de 4. Então você tem 4 vezes 4, que vai dar quanto? 16. Ou seja, você tem 16 metros quadrados, tá ok? Percebe que até o momento eu não usei fórmula? Tranquilo? Então bora seguir. Aqui eu tinha 16 quadrados. Por isso, eu tenho 16 metros quadrados. Só que observa, esse 16 ele não deixou de ser 4 vezes 4, que é aquilo que você conhece como base que multiplica a altura, tá ok? Então, área de quadrado, como é que você trabalha? Você vai multiplicar a base pela altura. Calma, calma. Eu sei que tu está pensando, mas professor, meu professor me explicou que área de quadrado é L ao quadrado. Eu sei disso. Só que observa aqui uma coisa. Área não é L ao quadrado? Só que eu já sei que L ao quadrado é L vezes L. Um L mede 4 e o outro L também vai medir 4. Então 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Não deixou de ser L ao quadrado. Só que eu quero que você pense assim, que é base vezes altura. Porque isso vai perseguir a gente por toda a geometria plana e você ainda vai usar lá na tua geometria espacial. Tá legal? Bora avançar? Se eu avançar para o retângulo, se eu pensar num retângulo, esse retângulo vai ter um comprimento que vai ser de quanto? 8 metros. E ele vai ter uma altura que vai ser de quanto? 5 metros. Então, para eu calcular a área desse cara, basta que eu multiplique 8 vezes 5. 8 vezes 5 dá quanto? 40. 40 metros quadrados. Então, a área desse retângulo vai ser exatamente de quanto? 40 metros quadrados. Uma coisa muito importante é que a gente comece a pensar um pouquinho fora da caixa. A gente comece a pensar e desenvolver um raciocínio. Quer ver? Olha só. Se eu pegar essa mesma figura e dividir ela, ou seja, eu vou traçar uma linha aqui, ó. Quando eu traçar essa linha, eu dividi ela em duas figuras conhecidas. Se você olhar para essa figura só na parte de baixo, você tem uma figura que você chama de quê? Triângulo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar o retângulo para descobrir a área do triângulo. Se você pensar comigo, a área toda que você calculou comigo, você encontrou quanto? 40 metros quadrados. Só que quando eu dividir bem no meio, você concorda comigo que aqui em cima vai ser 20 e aqui de baixo também vai ser 20? Vai. Você já percebeu onde eu quero chegar? Você já percebeu que para eu calcular a área de um triângulo, basta eu multiplicar a base, que multiplica a altura, e tudo isso você vai dividir por 2? Sim ou não? Sim. Se isso vai acontecer, olha para essa figura. Um triângulo onde tem 10 de comprimento e 6 de altura. Diga para mim, quanto é 6 vezes 10? 60. Só que como é triângulo, você vai pegar esse cara e dividir por
2. Quando você dividir por 2, você vai chegar a 60 dividido por 2, que vai dar quanto? 30. Tranquilo? É por isso que aparecem para vocês duas relações importantes. Quais são essas duas relações, Maurício? Área do meu retângulo vai ser base que multiplica a altura. Área do meu triângulo vai ser base que multiplica a altura dividido por 2. Tá legal? Muito importante isso. Uma coisa também muito importante aqui nesse estudo é eu pensar que não interessa o tipo de triângulo. A área sempre vai ser base que multiplica a altura dividido por 2, tá ok? Então observa, se eu pensar aqui em vários triângulos, triângulos diferentes, você tem um triângulo que você chama de triângulo retângulo. Você tem um outro triângulo que você chama de triângulo acutângulo. Por quê? Ele possui apenas ângulos agudos. Apenas ângulos agudos. Ângulos menores que 90 graus. E você tem aqui um outro triângulo que eu vou chamar de triângulo obtusângulo. Maurício, por que obtusângulo? Porque ele possui um ângulo obtuso. Ou seja, um ângulo maior que 90 graus. Só que eu quero que você entenda que apesar de terem nomes diferentes, terem formatos não muito usuais, como é esse caso aqui, a fórmula vai ser a mesma. Vai ser eu trabalhar com base, que multiplica a altura, tudo isso dividido por 2, tá ok? Aí a partir daqui, eu quero apresentar para você um triângulo que cai muito em nossas provas. Ele está muito presente nas provas, então é importante que a gente enxergue ele, que a gente visualize ele de uma outra forma, tá ok? E esse triângulo que eu quero conversar com você é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Maurício, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo onde os três lados são o quê? Iguais. Então observa, se eu tenho esse triângulo e os três lados são iguais, eu vou chamar esse triângulo de triângulo equilátero. Uma coisa importante, no triângulo equilátero eu também tenho uma base. Só que além da base eu vou ter uma altura. Por isso, eu posso determinar a área desse cara multiplicando base vezes altura e dividindo tudo isso por 2, tá ok? Mas pelo fato dele ser um triângulo equilátero, você tem como fazer algumas transformações e chegar numa fórmula um pouquinho mais rápida para calcular. De tanto a gente vir a utilizar, ela vai ficar uma fórmula tranquila para a gente, vai ficar uma fórmula usual. Só que aqui eu preciso chegar até ela com você. Então observa, se eu pensar neste triângulo equilátero, eu já falei para você que ele tem três lados o quê? Iguais, e por consequência ele vai ter três ângulos internos também iguais. Só que observa, todo o triângulo, a soma dos ângulos internos vai dar sempre quanto? 180 graus. 180 graus. Se eu sei que os três ângulos internos são todos iguais, eu posso muito bem dividir. 180 dividido por 3. 180 por 3 vai dar quanto? 60. 60 graus. Aqui eu coloquei esse 60 para eu trabalhar com um negocinho que a gente chama lá na trigonometria de razões trigonométricas. Mas esse não é nosso objetivo. Por isso eu vou passar um pouquinho mais rápido em relação a isso para a gente chegar onde eu quero. Tá legal? Então bora comigo. Se eu pensasse no seno de 60 graus, Maurício, por que seno? Porque isso é um triângulo retângulo. Bem aqui eu tenho uma hipotenusa e bem aqui eu tenho o meu cateto oposto. Seno de 60 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que vai ser h sobre L. Fazendo essa continha, você vai passar esse L multiplicando. Então você vai chegar no seguinte resultado, que a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a partir de agora, você consegue identificar a altura de um triângulo equilátero em função de L, ou seja, em função do lado dele. O lado dele vai ser multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 2, tá ok? A partir daqui, eu tenho base, tenho altura, então dá para eu fazer a conta. Base vezes altura dividido por 2, tá legal? Então bora comigo. Se eu pensar aqui que a área é base vezes altura sobre 2, olha o que eu coloquei aqui para você. Você tem, primeiramente, você tem a base, que vai multiplicar por quem? Por esse outro cara, que é a minha altura. E tudo isso eu vou dividir por 2. Se eu finalizar essa conta com você, eu vou chegar na seguinte fórmula, que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nunca mais te esquece. A área do triângulo equilátero
L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá ok? Então, só para a gente lembrar, várias figuras a gente viu até aqui. Vimos, primeiro, quadrado, onde os dois lados, ou melhor, os 4 lados são todos o quê? Iguais. E como é que eu calculo a área? É eu pensar em base vezes altura, ou simplesmente como você aprendeu, L ao quadrado. Diga para mim, 5 vezes 5 vai dar quanto? 25. Então eu posso dizer que esse cara tem 25 unidades de área, que poderia ser 25 metros quadrados, 25 centímetros quadrados. Tá legal? Olha para essa outra figura. Retângulo. Se é um retângulo, eu vou pensar em 5 e 10. Então eu vou multiplicar 5 vezes 10, que vai dar quanto? 50. Então vai ter 50 unidades de área. Se você pensar nessa outra figura, que é o teu triângulo, lembra lá? Base vezes altura, dividido por 2. Então 6 vezes 5, 30. 30 sobre 2 vai dar quanto? 15. 15 unidades de área. E aqui embaixo, o meu outro triângulo, que foi o último que a gente viu, um triângulo onde todos os lados são o quê? Iguais, que a gente chamava ele de quê? Triângulo equilátero. E nesse triângulo equilátero você tem uma formulazinha. E qual é a fórmula? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O meu lado não vale 3? Então eu substituí 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fazendo a continha 3 ao quadrado vai dar quanto? 9. Então a minha área seria quanto? 9 raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Aprendemos hoje a área de quadrado, área de retângulo e área de triângulo. Valeu?